Oi, gente, deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Eu frequentei uma igreja, quando eu morava em Salvador, eu frequentei uma igreja por um longo tempo. E aí, toda quarta-feira, tinha um culto de mulheres à tarde. E eu ia toda quarta-feira para esse culto de mulheres, inclusive, eu tenho saudade até hoje, porque lá eu fiz amizade, era um clima tão gostoso, era massa demais. Aí o que acontecia? Eu saía mais cedo de casa, normalmente eu ia ao shopping, saía tipo às 11 horas, 10h30, 11 horas de casa, ia ao shopping, lá eu almoçava e lá eu encontrava com as amigas, uma ou duas, geralmente era isso. Aí a gente almoçava. O culto começava às 15 horas, né? Ou seja, às 3 horas. Então a gente ficava batendo papo, dando risada, passeando, entrando em loja, saindo em loja, enfim. Aí quando estava próximo ao horário, a gente partia para a igreja. E vocês acreditam, o que eu quero falar com isso? Vocês acreditam que até hoje o meu cérebro ainda está condicionado, aí eu não fazia nada em casa, né? Conclusão. Aí eu só chegava em casa às 6, 7 horas da noite. Porque o culto acabava lá para 5, a gente terminava o culto, ia para a lanchonete da igreja, lanchava, ficava falando, comentando sobre o culto. Sabe como é mulher, né? Conversa, conversa, conversa. E geralmente eu chegava em casa às 6, no máximo até 7 horas. Enfim. Então o meu cérebro ainda está condicionado a isso. Vocês acreditam nisso? Toda quarta-feira eu acordo. Aí toda quarta, porque o cérebro ainda está condicionado a essa movimentação que eu fazia, diferente, né? Da rotina. De dentro de dona de casa, enfim. Então toda quarta eu acordo. Quer dizer, o cérebro faz o comando para o corpo, né? E eu fico naquela, assim, de não querer fazer nada na quarta. Absolutamente nada. Essa é a verdade. Então, que interessante. Isso já faz tanto tempo. Mas o cérebro... E eu deixo. Eu deixo ele pensar que eu ainda estou indo para a igreja, porque realmente me faz bem lembrar, sabe? Que foi um tempo muito gostoso da minha vida. Como eu falei, eu conheci pessoas assim maravilhosas, eu amava ir para esse... Como eu estava falando, foi um tempo muito especial na minha vida. Lá eu aprendi, assim, esse culto de mulheres era só mulher, né? O nome já diz, culto de mulheres. A bispa que ministrava o culto, uma mulher de Deus mesmo, uma mulher comprometida com Deus, uma pessoa maravilhosa. Era uma bispa, né? Era a nossa bispa. E lá eu aprendi a ser melhor em tudo, através da palavra. E tudo que eu sei da palavra de Deus, eu aprendi nessa época. E é isso. Então eu não faço questão que meu cérebro deixe de achar que eu estou indo para essa programação na quarta. Então é muito gostoso. E uma sensação gostosa que o cérebro transmite para mim. E eu deixo ele ficar pensando que hoje eu vou para o culto. Então foi um tempo muito... Oi, gente, deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Eu frequentei uma igreja, quando eu morava em Salvador, eu frequentei uma igreja por um longo tempo. E aí, toda quarta-feira, tinha um culto de mulheres à tarde. E eu ia toda quarta-feira para esse culto de mulheres, inclusive, eu tenho saudade até hoje, porque lá eu fiz amizade, era um clima tão gostoso, era massa demais. Aí o que acontecia? Eu saía mais cedo de casa, normalmente eu ia ao shopping, saía tipo às 11 horas, 10h30, 11 horas de casa, ia ao shopping. Lá eu almoçava e lá eu encontrava com as amigas, uma ou duas. Geralmente era isso. Aí a gente almoçava.
O culto começava às 15 horas, né? Ou seja, às 3 horas. Então a gente ficava batendo papo, dando risada, passeando, entrando em loja, saindo em loja, enfim. Aí quando estava próximo ao horário, a gente partia para a igreja. E vocês acreditam, o que eu quero falar com isso? Vocês acreditam que até hoje o meu cérebro ainda está condicionado. Aí eu não fazia nada em casa, né? Conclusão. Aí eu só chegava em casa às 6, 7 horas da noite. Porque o culto acabava lá para 5, a gente terminava o culto, ia para a lanchonete da igreja, lanchava, ficava falando, comentando sobre o culto. Sabe como é mulher, né? Conversa, conversa, conversa. E geralmente eu chegava em casa às 6, no máximo até 7 horas. Enfim. Então, meu cérebro ainda está condicionado a isso. Vocês acreditam nisso? Toda quarta-feira eu acordo. Aí toda quarta, porque o cérebro ainda está condicionado a essa movimentação que eu fazia, diferente, né? Da rotina. De dentro de dona de casa, enfim. Então toda quarta eu acordo. Quer dizer, o cérebro faz o comando para o corpo, né? E eu fico naquela, assim, de não querer fazer nada na quarta. Absolutamente nada. Essa é a verdade. Então, que interessante. Isso já faz tanto tempo. Mas o cérebro... E eu deixo. Eu deixo ele pensar que eu ainda estou indo para a igreja, porque realmente me faz bem lembrar, sabe? Que foi um tempo muito gostoso da minha vida. Como eu falei, eu conheci pessoas assim maravilhosas, eu amava esse. Como eu estava falando, foi um tempo muito especial na minha vida. Lá eu aprendi, assim, esse culto de mulheres era só mulher, né? O nome já diz, culto de mulheres. A bispa que ministrava o culto, uma mulher de Deus mesmo, uma mulher comprometida com Deus, uma pessoa maravilhosa. Era uma bispa, né? Era a nossa bispa. E lá eu aprendi a ser melhor em tudo, através da palavra. E tudo que eu sei da palavra de Deus, eu aprendi nessa época. E é isso. Então eu não faço questão que meu cérebro deixe de achar que eu estou indo para essa programação na quarta. Então é muito gostoso. E uma sensação gostosa que o cérebro transmite para mim. E eu deixo ele ficar pensando que hoje eu vou para o culto. Então foi um tempo muito